Já teve a sensação como se o Senhor não estivesse respondendo às suas orações ou como se Ele não estivesse ouvindo? Fique até o final do vídeo que eu vim falar com você. Olá, jovem cristã! Meu nome é Gabriela Sarpa e seja bem-vinda ao meu canal. Eu passei algum tempinho fora daqui do YouTube, mas eu continuei produzindo conteúdo lá nas minhas outras redes. Para você que ainda não me segue, @Gabriela Sarpa no Instagram e no TikTok. No início da minha caminhada na fé, eu tive algumas dificuldades, principalmente relacionadas à vida de oração, que é algo que eu trago sempre aqui para vocês. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Eu tive essa sensação, como se o Senhor não estivesse me ouvindo ou como se Ele não estivesse respondendo, ignorando as minhas orações. Então, se você também passa por isso, já passou, está passando agora sobre essa situação, vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. A palavra de Deus é a verdade. E se você crê que ela é verdade, você pode perceber também que ela não mente e não se contradiz. Então, os ouvidos do Senhor estão sim atentos às nossas orações. Vamos ler o Salmo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Portanto, os ouvidos do Senhor estão atentos e abertos para as nossas orações. Então não tem a possibilidade do Senhor não estar te ouvindo. Afinal, a sua própria palavra fala sobre isso. O ponto é que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando você estiver em oração e você estiver buscando o Senhor, busque com fé. Para isso, vamos ler Jeremias 29, versículos 12 e 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Um dos meus livros favoritos da Bíblia é o livro de Tiago, e Tiago fala bastante sobre isso. Então eu queria ler com vocês Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, parem de fazer orações egoístas. A gente passa muito mais tempo pedindo as coisas para o Senhor do que verdadeiramente intercedendo pelos nossos irmãos. Eu não tô dizendo que não é nunca pra gente orar sobre as nossas coisas. Inclusive, é uma coisa que Jesus falou, não é? Ele falou: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai os vossos pedidos, em oração. Mas fique atenta se você não está pedindo mais para você do que para as outras pessoas. E lembre-se que o Senhor acrescenta os seus enquanto dormimos. Então o Senhor sabe daquilo que você precisa antes mesmo de você pedir. E, inclusive sabe de coisas que você precisa, mas que você nem sabe sobre isso. Porque muitas vezes nós também pedimos mal, baseado em coisas terrenas, não em coisas eternas. E o Senhor nos concede aquilo conforme a sua soberana vontade, e Ele sabe o que é melhor pra gente. Como diz a palavra de Deus, os pensamentos do Senhor são mais altos e os planos dele são mais altos que os nossos. Então confie no Senhor, porque Ele sabe o que te conceder e o que não te conceder. E lembre que o Senhor responde sim às nossas orações. Sim, Ele responde todas as nossas orações. E o silêncio também é uma resposta. O nosso problema é que a gente fica tão ansiosa para poder alcançar as coisas, para poder que o Senhor conceda logo aquilo. Existe uma passagem na Bíblia que fala que o anjo Gabriel ele ia entregar uma resposta para o profeta Daniel, mas ele estava lá em luta nas regiões celestiais e a resposta acabou atrasando, digamos assim. Não é? Então, muitas vezes o silêncio é uma luta que está tendo lá no reino espiritual. Ou também o Senhor está falando para você descansar. Você precisa descansar no Senhor. Devemos entregar os nossos pedidos a Ele, sim, mas lembre-se que o tempo da resposta, o tempo que Ele vai conceder aquilo pra gente é o tempo perfeito. Uma coisa que eu detesto é quando o povo fica falando assim: Deus tem pressa. Deus não é ansioso. Você tem pressa. Porém, algumas coisas do Senhor são mais rápidas que outras, mas isso não quer dizer que Ele tem pressa para fazer nada. Então, sim, o Senhor responde todas as nossas orações e nos concede conforme a sua soberana vontade. Vamos ler lá 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, peça aquilo que Jesus pediria.
Como Jesus pediria aquilo que você está querendo pedir ao Senhor? Como o Senhor conversaria com Deus Pai sobre isso? Então, reflita sobre isso e tente ver como você tem feito as suas orações, como tem sido esse momento seu com o Senhor. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente chega nesse lugar de oração e começa a fazer uma lista, parecendo que é Papai Noel. Né? Você começa e fala, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. E a gente perdeu completamente a nossa capacidade de contemplação do Senhor. Eu tive uma experiência um dia de simplesmente ficar em silêncio. Silêncio, contemplar o silêncio do Senhor, porque o silêncio também revela a glória do Senhor e a sua graça. Foi como se o Senhor, a presença do Senhor foi palpável naquele dia. Foi uma experiência incrível, eu gostaria de te desafiar a isso. Te desafiar a você passar mais tempo orando pelos seus irmãos, intercedendo sobre as outras pessoas, e também ter esse lugar de contemplação e também de louvor ao nome do Senhor. Se você quer entender um pouquinho mais sobre vida de oração, eu vou deixar o link nos cards para você clicar, que tem um vídeo aqui no canal sobre vida de oração. Então, aceita o desafio? Então é isso, eu espero que você tenha sido edificada de alguma forma e não se esquece do nosso desafio, tá bom? Comenta aqui embaixo se você vai participar, se você já teve essa experiência de passar um tempo em silêncio, simplesmente contemplando o Senhor. Compartilha a sua experiência que eu vou estar atenta a isso. E se você também tiver alguma dúvida, eu vou sempre estar atento aos comentários para poder responder você. Então, se esse vídeo te edificou de alguma forma, deixe o like, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal e também compartilha com a amiga. Então é isso, até o próximo vídeo. Deus abençoe você.